Seja bem-vinda ao programa Meus Alunos Canhotos. Aqui nós discutimos as estratégias para você ajudar o seu aluno canhoto em sala de aula. Eu sou a Manuela Correia e o tema de hoje é sobre percebermos quais são as dificuldades que os seus alunos canhotos enfrentam em sala de aula. As crianças canhotas costumam enfrentar vários desafios em sala de aula. As crianças podem enfrentar desafios com os objetos, por exemplo, a tesoura, ou com o lápis, ou com o apontador, com a régua, com o caderno de espiral. Às vezes também elas podem enfrentar dificuldade com as técnicas para escrever, por exemplo, ou para cortar. Ou até para colorir, acabei de me lembrar agora, né? Que é assim, a gente vai falando e vai surgindo, vamos lembrando das coisas. Então, com todas essas dificuldades que a criança pode enfrentar em sala de aula, para ela termina sendo muitas vezes frustrante alguns momentos na escola, né? A vida escolar pode se tornar um pouco mais desafiadora quando a criança encontra objetos ou técnicas que ela não entende. Porque muitas vezes para a criança canhota, o que vai acontecer é que ela não vai perceber que tem algo que é diferente na técnica ou no objeto. Ela pode atribuir aquilo a ela achar que não sabe usar o objeto, a ela ser alguma coisa que ela não sabe fazer, ou ela achar que ela não tem habilidade para fazer. E é por isso que eu já escutei, por exemplo, crianças canhotas, em oficina que eu dei para criança, dizendo coisas do tipo, eu não sou boa nisso, ou eu não consigo fazer isso. E eu me lembro dessa menininha que me disse isso, e eu perguntei, e como é que você faz? Ela falou, eu peço para os meus amigos. Então, é muito importante a gente observar e perceber o que acontece com as crianças canhotas em sala de aula. Por quê? Quando a gente é capaz de estar com as técnicas adequadas ajudando essa criança, a gente vai tirar dela essa sensação de que eu não consigo, eu não posso, eu preciso da ajuda do outro. Quando todo mundo está mais na sala fazendo e ela ser aquela criança que não consegue. Isso é muito ruim, tanto para a autoestima dela, quanto para o bem-estar dela como um todo. E aí eu falo em bem-estar, eu falo na questão física e emocional. Então, o bem-estar físico, de que muitas vezes em algumas técnicas, se a criança não tem a técnica adequada, ela vai tentar encontrar aquela que funciona para ela. E aí nisso, ela pode desenvolver a própria técnica dela, o que pode muitas vezes gerar dores, porque ela pode, por exemplo, para conseguir escrever de uma maneira que ela veja, ela pode entortar o corpo, ela pode entortar o punho, para que ela consiga estar, não confortável, mas para que ela consiga produzir aquele resultado que é pedido para ela. Ela pode terminar adotando posturas que não são adequadas. Da mesma maneira, com relação a objetos, né? Ela pode usar aqueles objetos de um jeito que não é confortável. É por isso que a pergunta que eu te faço é, você consegue perceber quais são os desafios específicos dos seus alunos? Você já identificou, olhando para os seus alunos, se tem alguma coisa que eles estão fazendo que pode ser muito difícil para eles e que às vezes gera um pouco de frustração, de cansaço e que muitas vezes termina fazendo com que ele se comporte mal ou com que ele fique impaciente? Será que você já conseguiu perceber quais são essas dificuldades? Mas por que perceber as dificuldades da criança em sala de aula é importante? Porque só quando a gente sabe exatamente o que está acontecendo com aquela criança é que a gente vai poder agir para ajudar essa criança. E por que eu estou falando isso? Porque cada criança é diferente. Isso a gente já sabe, né? Mas existe uma outra questão quando se trata de crianças canhotas. Canhoto é aquele que faz até 70% das atividades com a mão esquerda. Ou seja, vai existir alguns canhotos que vão escrever com a mão esquerda, mas vão fazer algumas outras coisas com a mão direita. Como o que, por exemplo? Eles podem escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer outras coisas com a mão direita. Isso não faz com que ele deixe de ser canhoto. Isso faz, na verdade, com que a gente entenda que existem variações dos tipos de canhoto. Então vai ter aquele canhoto que é totalmente canhoto, faz tudo com a mão esquerda. Vai ter aquele canhoto que faz algumas coisas com a mão esquerda e algumas outras poucas com a mão direita. Isso não significa que ele é ambidestro,
Porque o ambidestro é aquele que consegue fazer tudo com as duas mãos. Então, sabe aqueles vídeos que você assiste, às vezes, que você vê uma pessoa desenhando perfeitamente com as duas mãos? Esse é o ambidestro. É aquela pessoa que consegue desenhar tudo, escrever tudo com as duas mãos, ele faz tudo com as duas mãos. No caso desse tipo, outro, não é desse tipo de canhoto que eu tô falando. É o canhoto que faz algumas coisas, ele tem habilidade com a mão esquerda, algumas coisas ele tem habilidade com a mão direita. Então, nesse caso, não significa que todos vão ter a mesma dificuldade. Quais são as dificuldades que são sempre comuns a todos os canhotos? A escrita. Essa é sempre uma dificuldade para a criança canhota, porque o português ele foi feito para ser escrito pelos destros de uma maneira confortável. Ele não foi feito para ser escrito pelo canhoto. Então, o canhoto vai tentar escrever, o lápis vai enganchar, o lápis vai escorregar, ele vai tentar controlar o lápis, vai usar muitos dedos. Então, ele não vai conseguir ver o que ele está escrevendo, ele vai virar o caderno, ele vai virar o braço, ele vai virar o punho, ele vai entortar o corpo. Então, tudo isso são motivos que podem gerar dificuldade para a criança. Mas existem outras dificuldades que a gente precisa observar. E é delas que nós vamos falar agora. Então, as dificuldades que as crianças canhotas enfrentam, normalmente quais são? Com a escrita. Quando elas vão cortar com a mão esquerda e elas usam a tesoura comum, que é uma tesoura para destros. Isso para elas é um grande desafio. Qualquer outra atividade que também tenha que se usar as habilidades motoras finas, que são as coisas que a gente precisa, né, de ter tanto a delicadeza para fazer quanto a força para fazer. Essas coisas, se o canhoto for tentar fazer com a mão direita, vai ser muito difícil para ele. Então, quando ele vai usar a mão dele, ele também precisa ser ajudado. A gente já passou da fase em que a gente simplesmente deixa a criança canhota usar a mão esquerda. Agora a gente precisa dar para ela as técnicas adequadas para ela. E esse é o maior benefício de a gente perceber as dificuldades da criança canhota. É a gente poder oferecer para ela quais são as técnicas corretas. É a gente poder virar para a criança e explicar. Veja, esse objeto, ele foi feito para as pessoas que usam a mão direita. É por isso que para você vai funcionar de outra maneira. E isso em todas as áreas. Seja em sala de aula para escrever, cortar ou pintar, seja, por exemplo, na hora que a criança vai comer o lanche, seja na hora que ela vai fazer um esporte. Sempre que a criança for enfrentar situações que têm técnicas ou objetos que são adequados para destros, ela vai precisar de uma orientação diferente. E ela vai precisar também entender que não tem nada de errado com ela. Ela precisa entender que ela só precisa aprender a técnica que é para ela. E muitas vezes ela vai ter que aprender a técnica do destro mesmo. Por quê? Muitas vezes os objetos não podem ser modificados. E ela vai ter que aprender, dentro do possível, a fazer algumas coisas como os destros fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo que ontem um professor me explicou quando eu estava dando uma palestra sobre canhotos no esporte. Ele me disse que sempre que ele falava para os alunos dele, que ele falava para os alunos todos, né, que precisa dar uma volta no cone, e o aluno canhoto dele sempre dava a volta no cone pelo outro lado. E ele disse que achava que isso acontecia porque a criança não estava entendendo qual era a instrução que ele dava. E eu expliquei para ele que, na verdade, ele estava entendendo. Só que aquela criança, ela estava seguindo o instinto dela, o instinto natural dela, que é o instinto de ir no sentido anti-horário. Quando para os destros o sentido é ir no sentido horário. Então, quando nós, professores, entendemos qual é a questão que pode ser uma dificuldade para a criança, a gente pode dar a técnica correta. Então, a partir de agora, por exemplo, nesse caso do esporte, o professor vai poder chegar para o aluno e explicar. Veja, eu preciso que você gire no sentido horário, porque é assim que a gente defende a bola. Ou ele pode usar esse aluno no lado esquerdo do campo, né, para ser mais útil.
De qualquer maneira, quando você sabe e você percebe qual é a dificuldade específica da criança, você pode oferecer para ela a técnica adequada. Você pode explicar para ela o que está acontecendo e por que, em alguns casos, elas vão precisar fazer as técnicas como os destros fazem. E a maior vantagem que a gente tem quando a gente percebe a dificuldade específica da criança e a gente ensina para ela a técnica adequada é que ela consegue superar os desafios. Então, eu tive uma mãe que fez o meu curso para pais e que o filho dela sempre sentia uma dorzinha na coluna. Depois que ele aprendeu a técnica correta e o que acontecia com ele? Ele, para conseguir ver o que ele estava escrevendo, ele levantava o cotovelo. Esse gesto de levantar o cotovelo para escrever, fazendo isso durante alguns minutos no dia, e em vários dias, gerava uma dor na coluna dele. E ele dizia, como era pequeno, que tinha um mosquitinho picando as costas dele. No momento que a mãe dele fez o meu curso e aprendeu qual era a melhor técnica e ensinou para essa criança, a criança, com a técnica correta, conseguiu superar a dificuldade que ele tinha de escrever tranquilamente, passou a não sentir dores no corpo e, inclusive, depois a professora conversou com a mãe e disse, olha, ele em sala de aula está muito mais tranquilo. O que isso quer dizer? Que é importante a gente perceber as dificuldades para oferecer as técnicas e, a partir das técnicas, a criança superar o desafio e ela ficar mais confortável e mais tranquila em sala de aula. E ela poder aprender melhor, né? Porque você imagine você tentar escrever, copiar ou fazer alguma atividade que é pedida em sala de aula, mas você está tão preocupado em não sentir dor e em ver o que você está escrevendo, em cortar corretamente, e todo mundo conseguindo fazer dentro do tempo adequado e você um pouco atrasado, porque imagine tudo isso dentro da criança. É muito para lidar. Isso termina fazendo com que ela perca um pouco da atenção no que está sendo dito pelo professor. Ela presta menos atenção no conteúdo porque ela tem que prestar atenção na técnica. E isso não é justo. A gente precisa dar às crianças canhotas as mesmas oportunidades que a gente dá para as crianças destras. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem a percepção primeira do que está acontecendo com ela. E quando a gente não percebe quais são as dificuldades e a gente não ajuda essa criança, ela não consegue superar aquelas dificuldades. Quando ela não supera aquelas dificuldades, ela traz dentro dela muitas vezes uma memória negativa da vida escolar. Então vai ter crianças muitas vezes frustradas, às vezes achando que não gosta de escrever, vai ter crianças magoadas às vezes com os professores que não perceberam, que não ouviram, que não acolheram. Então eu conversei outro dia com uma menina de 18 anos e ela disse que um dos maiores ressentimentos dela de quando ela era pequena é que ela dizia para os professores dizia para eles que ela sentia dor e eles não ajudavam ela. Eu expliquei para ela que antigamente não existiam tantas técnicas como existe hoje para ajudar a criança canhota. Hoje a gente já pode oferecer para as nossas crianças um maior conforto. Antigamente não existiam essas técnicas. Então, agora a gente tem que estar atento, porque agora a gente pode. Agora já temos à nossa disposição todas essas ferramentas para tornar o dia a dia da criança na escola muito mais tranquilo, confortável, prazeroso. E o aprendizado dela se torna um momento de alegria. A criança vai para a escola com vontade de aprender e não com aquela resistência de que, lá vou eu sentir dor, lá vou eu, né? Talvez ela não tenha consciência com todas essas palavras, talvez ela não faça a relação de que a dificuldade é porque ela é canhota, mas tem uma coisa incomodando, como o mosquitinho. O mosquitinho estava incomodando e ele não sabia que isso acontecia porque ele estava usando uma técnica que não era adequada para ele. E por que a gente não deve deixar a criança se virar para poder fazer do jeito que ela achar melhor? Por que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo com a criança? Porque no momento em que a gente não ajuda aquela criança exatamente na necessidade dela, o que vai acontecer é que ela vai ficar com muita dificuldade. E por que não deixar a criança se virar? Por que não deixá-la simplesmente encontrar suas próprias técnicas? Veja,
Fora todas essas coisas que eu já mencionei antes aqui, da frustração, da criança ficar cansada, da criança ficar desconfortável e terminar se comportando mal, fora todas essas coisas, da criança ficar se sentindo diferente dos outros, inferior, ou ela ficar achando que é ela que não sabe fazer, mas que os outros conseguem, fora tudo isso, tem o preço que nós professores pagamos em não ajudar a criança. E que preços são esses? Número 1, ter que repetir a mesma técnica errada para eles 1000 vezes. Se a gente continua insistindo com a criança canhota para que ela faça as coisas da maneira que os destros fazem, essa criança não vai conseguir fazer. Ela vai ter dificuldade e você vai ter que repetir 1 milhão de vezes. Imagine que desgastante que é. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Antes de conhecer essas técnicas, já apareceu para mim essas situações em que eu repetia, e aí eu ficava super chateada porque eu não conseguia ajudar aquela criança. E na verdade, mais do que isso, tinha um outro sentimento, que aí era o meu ego que falava, que eu dizia, não é possível que essa criança não tá me ouvindo. Com outros professores, o que eles acham é, essa criança não tá me entendendo. Então, para cada professor, o sentimento é diferente. Mas de qualquer maneira, quando você repete muitas vezes a mesma coisa e a criança continua fazendo de uma maneira que não é a que você quer, é muito desgastante. Então, o preço que eu acho que a gente paga em não ajudar a criança canhota com as técnicas adequadas é da gente ter que repetir 1000 vezes a mesma instrução. Uma outra coisa que também eu acho que é muito ruim, um outro preço, é o tempo que a gente gasta. O nosso tempo em sala de aula é curto. O tempo que a gente tem não é um tempo que a gente faz as coisas com, tranquilidade. Não, a gente tem que dar o conteúdo, tem que fazer as coisas em sala de aula. E para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais tranquila, a gente vai precisar que a criança ande um pouco mais rápido. E se a gente insiste para aquela criança canhota fazer da maneira que os destros fazem, ela vai levar muito mais tempo. Gasta o nosso tempo. Compensa? Eu, da minha experiência, posso dizer que não. E de muitos outros professores, para quem eu dei oficinas explicando sobre esses assuntos, que muitas vezes me perguntavam, mas e se eu insistir, por exemplo, para que eles façam tal coisa, por exemplo, na hora da formação das letras, eu disser que ele tem que fazer desse jeito. E o que eu sempre respondo é, você pode tentar. Ele vai demorar muito mais de aprender a fazer do jeito que os destros fazem. Ele vai aprender, só que vai demorar mais e o custo é muito alto. Não compensa você ficar repetindo várias vezes coisas que não fazem diferença. Por exemplo, é muito natural para um destro, na hora que a gente vai escrever uma letra, que a gente faça o traço do T, o traço do A maiúsculo, todos os tracinhos que a gente precisa fazer na língua portuguesa vão da esquerda para a direita. É assim que nós fazemos os destros. Eu sou destra. Na minha família são canhotos minha mãe, meu pai, minha filha mais velha. Como é o traço para a criança canhota e para todos os canhotos de uma forma geral? É o contrário. Eles vão da direita para a esquerda. O traço não faz a menor diferença na hora da escrita. Porque sempre a gente levanta a mão para poder fazer o traço. Seja do A, seja do F, a criança canhota também vai levantar a mão para fazer. Então, se ela faz o traço nesse sentido ou nesse sentido, não faz diferença. Por que que a gente, como professor em sala de aula, ensinando a alfabetização para a criança, vai insistir para que a criança faça o traço como um destro faz? Da esquerda para a direita. Se a gente insiste, a gente só está perdendo tempo. Isso é um detalhe que não faz diferença na vida da criança, nem na vida do professor. Pode deixar a criança fazer esse traço do jeito que ele preferir. Então, isso é uma coisa que cabe mais aos professores de alfabetização, mas eu quis trazer esse exemplo para mostrar que existem técnicas que não são necessárias para a criança canhota fazer. E a gente só vai perder tempo, a gente só vai ficar mais cansado de ter que repetir 1000 vezes a mesma instrução, quando não faz diferença na vida da criança, nem na nossa. É por isso que é muito importante a gente saber quais são as dificuldades e quais são as técnicas que a gente pode usar para ajudar essas crianças. Como
é que a gente faz para perceber quais são as dificuldades da criança canhota? A minha sugestão é que você observe pelo menos uma vez na semana. Por quê? Porque às vezes a habilidade da criança de uma semana para outra, ela se desenvolve. Então, ela pode nessa semana apresentar algum desafio e na semana que vem ela já ter superado ele. Mas também existem coisas que vão perdurar, que vão durar muito tempo. E por isso é que a gente precisa observar sempre. E no momento que a gente percebe a dificuldade, a gente já ajuda aquela criança, já mostra aquela criança qual é a melhor maneira para ela fazer de uma forma mais confortável possível. E aí a gente continua observando. Não é nada que vai exigir muito tempo seu. Você só vai bater o olho e ver. Ah, ela tá cortando e tá tudo bem. Ah, ela tá escrevendo e tá tudo bem. Ah, ela tá bem. Se ela tá bem, ótimo. Porque muitas vezes a própria criança, ela consegue achar soluções para ela. Não é em todos os casos que as crianças vão precisar de auxílio. Se for para escrita, elas sempre vão precisar de auxílio. Mas em outras coisas da vida escolar da criança canhota, ela pode não precisar. E é por isso que a gente precisa observar essas crianças. Observar para poder ajudar sempre que possível. E observar frequentemente. Por isso eu sugiro que seja observado pelo menos uma vez por semana.